presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira. Bom dia, sejam todos bem-vindos, especialmente os nossos visitantes. Hoje teremos o batizado da Luísa, e a Luísa, junto com os pais, também convidaram padrinhos e madrinhas. Muitos são visitantes aqui. Deus abençoe todos vocês e nos abençoe no meditar da sua palavra no culto de hoje. E está relacionado o tema do nosso culto com aquilo que falamos. Jesus no Evangelho vai curar um mudo que não podia falar, e o Tiago, na carta que nós vamos ouvir a leitura, ele nos fala, nos orienta para termos um bom uso e controle da nossa língua, daquilo que nós falamos. Ou seja, nós podemos falar, então que usemos essas palavras para demonstrar o nosso amor a Deus e ao próximo. O primeiro hino que nós vamos cantar, grande, muito grande é o amor do nosso Deus. E na última estrofe nós vamos cantar Eu Não Vou Calar, relacionado aí ao nosso tema do culto. Para o mundo vou falar, Cristo me salvou, sua luz em mim raiou.
Em pé, fazemos a invocação. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos nos achegar a Deus e abrir o nosso coração, e reverentes, queremos nos prostrar, nos humilhar e com muita vergonha dizer para Ele que nós pecamos, que temos errado, deixado de amar a Deus e ao nosso próximo. E arrependidos desses nossos pecados, queremos pedir perdão a Deus, para que Ele nos limpe. Estava aqui colocando a minha batina e vi que tem uma mancha, né, na minha roupa, e ela chama atenção. Aqui precisa ser lavado e aí ficar branquinho novamente. No batismo que nós vamos ter hoje, Deus também purifica, limpa, lava. Daí vem o termo batismo, lava os pecados. Como agora também nesse momento de confissão e absolvição, voltamos ao nosso batismo, onde queremos, através do arrependimento e do perdão que Deus dá, ter a nossa vida purificada, onde Ele nos limpa, nos lava os pecados. Quero convidá-los para, junto comigo, orarmos a Deus e fazermos a confissão e o pedido de perdão. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Como ministro da palavra, anuncio da parte do meu Senhor Jesus Cristo o perdão que Ele concede por meio da sua morte na cruz. Os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? No perdão temos a reconciliação com Deus, onde Ele nos traz para junto de si e para todas as suas bênçãos. E através do perdão temos a alegria da salvação. E com alegria queremos louvar a Deus com o Salmo 116, versículos 1 a 9. Leitura que nós vamos fazer de forma responsiva. Nosso tema de hoje é sobre o que falamos, e aquilo que nós falamos é ouvido por Deus. E aqui nós temos então no Salmo 116 a promessa de que Deus ouve as nossas orações, quando nós nos dirigimos a Ele, lhe pedimos e lhe agradecemos. Salmo 116, versículos 1 a 9, onde diz: Eu amo a Deus o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que podem defender,
quando eu estava no perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. É aqui a leitura do Salmo. Nós vamos cantar o próximo hino, o hino número 102. Ninguém nos amou como Cristo, como Filho de Deus, como Jesus Cristo. E logo depois desse hino nós vamos fazer o batizado da Luísa. Então, nós já podemos, aos poucos, depois que começarmos a cantar, nos colocar aqui à frente. Ao celebrarmos este batismo, quando aqui a Andrea e o Marlon trouxeram a Luísa, também convidaram pessoas queridas para serem padrinhos e madrinhas. Ao celebrarmos este batismo, estamos cumprindo a ordem de Jesus, que disse no último capítulo do Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que também as crianças precisam da mesma graça e do mesmo perdão que Ele oferece em Cristo, pois todos nós, desde o princípio, fomos concebidos e nascemos em pecado. Portanto, embora as crianças pareçam ser inocentes, são pecaminosas por natureza e por nascimento. Sem a remissão estariam perdidas para sempre. Sabemos que Deus entregou o seu Filho à morte na cruz para pagar pelo pecado de todos, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Por nossa própria razão, nós não podemos entender como Deus opera a fé no coração das pessoas. Por isso, não conseguimos agradecer o suficiente a Deus por ter feito do batismo um meio pelo qual a sua divina graça é alcançada às crianças, operando nelas a fé, purificando-as de todos os pecados e recebendo-as em sua família. O ato batismal possui este poder,
porque o próprio Deus opera nele mediante sua palavra. Por isso, Martim Lutero diz que o batismo não é apenas água simples, mas é a água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz do batismo aquilo que Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, afirmando que Deus nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, por isso, diz no final do Evangelho de Marcos: quem crer e for batizado será salvo. É por isso que, diante do altar do Senhor, administramos este santo sacramento do batismo, com a devida reverência e sincera devoção, em respeito à ordem e à promessa de Jesus. Também Jesus nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 10, sobre como o reino dos céus e o próprio Jesus recebe as criancinhas. Ali ele diz assim: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quero convidar a congregação para ficar em pé e vamos fazer oração. Querido e amado Deus, com alegria nós celebramos a vida da Luísa e te agradecemos por este dom. E agora também ela será batizada. Muito obrigado, querido Deus, porque por meio do batismo o Senhor vai dar a Luísa o perdão dos pecados, a fé salvadora em Jesus. Te pedimos, querido Deus, para que ela permaneça sempre nesta fé, que o Senhor abençoe a ela, dando saúde e muitas bênçãos em sua vida. Abençoa também a sua família, os pais, a Andrea e o Marlon e todos os demais familiares. Abençoa também os padrinhos e as madrinhas que agora passam a fazer parte da vida da Luísa. Nós te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A congregação pode sentar. Então nós vamos fazer agora o batizado da Luísa Gonçalves Reinheimer. Então pode trazê-la pertinho aqui. Luísa Gonçalves Reinheimer, recebe o sinal da Santa Cruz na tua fronte e também no teu coração, em sinal de que você é de Jesus para sempre. Luísa Gonçalves Reinheimer, te batizo em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho e em nome de Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Sobre esse dia de hoje, dia 12 de setembro, tão importante quanto o dia 13 de março deste ano, o dia de nascimento da Luísa Gonçalves Reinheimer. Hoje, dia 12 de setembro, o dia em que ela, sendo batizada, também faz parte da família cristã. Enquanto eu entrego aqui a certidão para os pais,
Vamos bater palmas e assim nos alegrar com a recepção na família cristã da pequena Luísa. Deus te abençoe. Vocês podem voltar para os seus lugares, tá? Deus abençoe vocês ricamente. Enquanto vocês se sentam, nós vamos cantar o próximo hino. Ó, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Deus também fala, e Ele fala a todos nós por meio da sua palavra, e queremos ficar atentos, ouvir e praticá-la. A leitura da epístola, a carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, onde já mencionamos que é falado sobre a língua, o domínio daquilo que falamos. Diz assim esse texto bíblico de Tiago: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes,
Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma forma, da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas? Ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. É aqui a leitura da epístola. A próxima leitura do Evangelho está registrada em Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29, onde Jesus realiza um milagre, curando um mudo. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Aqueles que puderem ficar em pé, os convido para assim acompanharmos a leitura do Santo Evangelho, palavra do Senhor que diz: Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, arredou o espírito mau, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto.
Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Nesta fé, nesse Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a Luísa acabou de ser batizado nesse momento. Fazemos então juntos a leitura. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sentamos e cantamos o próximo hino, onde pedimos para que Deus nos dê as palavras para falar e também nos ajude no pensar e no agir da nossa vida em direção ao nosso próximo.
Deus nos abençoe no meditar da sua palavra, envie o seu Santo Espírito, para que assim possamos ficar atentos e depois também praticar estas palavras no nosso dia a dia, algo que é bem prático, é realmente constante no nosso viver. Com base no texto, principalmente de Tiago, capítulo 3, nós queremos falar sobre falar. Todo momento nós temos oportunidades de nos expressar e muitas vezes nós ficamos falando coisas desnecessárias, ofensivas. Muitas vezes machucamos pessoas com aquilo que falamos. Aliás, algumas pessoas preferem levar um tapa, um soco, do que ouvir algumas palavras de humilhação, de xingamento, que machucam muito mais do que agressões. Agredir com palavras, com mentiras, ferindo assim a honra de outras pessoas. Quando nós falamos, nós temos um poder ou de somar, de melhorar a vida de uma pessoa, ou de machucá-la, de entristecê-la, de abatê-la, de deprimi-la, de machucar. No texto de hoje, Tiago nos diz muito sobre controlar a nossa língua. Ele coloca assim dentro da proporcionalidade de uma língua dentro do corpo humano, fazendo a comparação de um freio que aqui ele fala desse equipamento que é colocado no cavalo, para dirigir o cavalo. Que talvez nós teríamos que usar algo para assim termos o controle sobre aquilo que falamos. Outra comparação que ele usa é de um leme, um navio que é grandioso, mas um leme, que é essa partezinha bem pequenininha, comparada no navio todo, que vai dentro da água, que dirige. Poderíamos compará-lo ao volante de um veículo, O carro é grande, aí tem a direção, é pequenininha, Ele pode nos levar para um lado ou para o outro, para um lugar bom, um lugar ruim, pelo caminho certo, ou podemos nos perder, ou até mesmo nos acidentarmos. Então, controlar aquilo que falamos, é isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Ela quer aparecer, É interessante assim que, na verdade, as palavras não vêm da língua em si, Da onde que vêm as palavras? Elas são formuladas no nosso entendimento, no nosso cérebro. São processadas e enviadas, e aí tem aqui, junto com as cordas vocais e a língua, a nossa boca, os nossos lábios, a emissão. E depois que elas são emitidas, são faladas, aí elas têm vida própria, muitas vezes, não se tem mais controle. Sabemos que depois de se espalhar, ou se falar uma mentira, ou agredir alguém verbalmente, que é muito fácil, mas se retratar, pedir desculpa, consertar, aí a história é outra. Aí nos acovardamos, nos escondemos, arrumamos justificativas, desculpas daqui e dali. Esta palavra que deveríamos ter então, de pedir perdão, de dizer a verdade e consertar as coisas,
aí o nosso cérebro, o nosso corajoso coração, aí falta, aí nos deixa na mão, ela não prossegue adiante. A língua é um fogo, uma pequena chama, sabe que ela dá para fazer um churrasco agora, meio-dia, precisa de fogo. Fazer o almoço, no inverno esquenta aí fogões, a lenha e lareiras, mas também dá para fazer um grande estrago com fogo, queimar uma floresta inteira, uma casa, uma pessoa, como ela é usada. Então a língua, ela tem um poder de expressar as nossas palavras, coisas construtivas ou destrutivas. É interessante, né, que eu costumo brincar assim, que nós temos geralmente 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, mas a boca é uma só, mas ela quer se sobressair, né? Não só aos órgãos do nosso rosto, mas do corpo inteiro. E vejam só, a língua, ela fica dentro da boca, atrás dos dentes. A gente poderia morder na língua quando for falar alguma coisa que não deveria de falar. E aí tem os lábios para cerrar ela. Agora tem a máscara ainda, né? Para esconder ela bem escondidinha, mas não, ela tem aquela coceirinha, né, na língua. A gente quer falar, tem que emitir nossa opinião, expressar nossa ideia, e não tem nada de errado nisso. Só que antes de ela sair pela nossa boca, deveríamos refletir com sabedoria e pensar muito bem se realmente deveríamos de falar, mesmo que seja verdade. A gente está numa época aí de fake news, né? E eu nem falo de noticiários, no nosso dia a dia, de palavras enganosas. Então que a gente possa ter o entendimento, o discernimento, a sabedoria, pedir isso a Deus, para que quando usarmos a nossa língua, ela não venha a ferir ninguém, pelo contrário, venha a contribuir. Sobre falar, né? Temos um mandamento, ali em cima está errado, viu? Não é o 3º mandamento. Qual que é o mandamento certo? Muito bem, é o 8º, o 8º mandamento. E ali diz para não falar mentiras, não trair, não difamar. Pelo contrário, devemos falar bem, interpretar tudo da melhor maneira, usar também as nossas palavras para pedir desculpas. Sobre falar, o que falar, né? Podemos usar a nossa língua tanto para agradecer a Deus, o Senhor, mas também para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. A gente está aqui falando sobre a palavra de Deus, orando, cantando, louvando, e quando vê, nós já saímos daqui falando asneiras, né? Xingando. De repente encontra na esquina ali um outro motorista descuidado e já xingamos ele. E assim, infelizmente, temos no nosso viver diariamente esse dilema. E aí pedimos a Deus então para que nos ajude a falar. No evangelho de hoje, nós temos um menino que não pode falar, e Jesus cura ele, dá a ele a capacidade de falar. Nesse processo de falar e de ouvir, este menino não podia falar, e nós que podemos, às vezes, não falamos aquilo que poderia ser bom e útil para o nosso próximo, para louvar a Deus. Nesse processo de falar e ouvir, tem ruídos.
barulhos que nos atrapalham, que nos tiram a concentração, que querem nos desviar, mas temos que ficar atentos à palavra de Deus que quer nos dirigir. E aí o profeta Isaías, essa é a leitura do Antigo Testamento, que nós não fizemos hoje no culto, mas se encontramos assim: o Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Lá no Salmo 116, eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Então oremos a Deus pedindo para que Ele nos dirija. Hoje também aprendemos que é para falar bem e elogiar as pessoas. A gente tem uma dificuldade muito grande em elogiar. Ela sempre acerta o almoço. Um dia errou, aí criticamos. É uma pessoa querida, sempre próxima, mas um dia então não deu muito certo, e aí então já não presta aquela pessoa. E temos uma facilidade para dizer isso. E finalmente, falar sobre o amor de Deus, o Evangelho, anunciar a salvação que Jesus nos dá. A salvação que Cristo conquistou por meio da sua morte na cruz, que chegou a cada um de nós. Alguém falou, alguém nos comunicou. E agora também anunciamos e falamos isso aos nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, nossos amigos. Fazemos isso como congregação São Lucas, mas também no nosso dia a dia. Oramos, louvamos e anunciamos o Evangelho de Cristo. E assim demonstramos o controle, o domínio e o dirigir do nosso falar por Deus em nossa vida, para o bem do nosso semelhante e para a honra e glória de nosso Deus. Que Deus assim o abençoe com estas palavras. Amém. No momento de oração que nós vamos fazer agora, queremos incluir a dona Miriam Hartmann na oração, que está sempre em tratamento. Ontem já deu uma melhorada de novo, e durante a semana vamos procurar fazer a traqueostomia nela. Se tudo ocorrer bem, é uma nova alternativa, uma nova estratégia, e assim que isso seja um procedimento que venha a trazer o bem para a dona Miriam. Também incluímos na oração os aniversariantes dessa última semana. No dia 6, Marcos Scherer, Neiva Maus. No dia 8, a Graziele Bruning, Noeli Sper. Dia 9, Daniela Bauer, Rejane Reck e Vanessa Sontag. No dia 10, Maurício Fleischtricker. No dia 11, o Pedro Lousada. No dia 12, Helenir Carvalho e Felipe Schumann. São esses os aniversariantes. Vamos incluir mais uma vez a Luísa, que foi batizada também na oração. Ficamos em pé e oramos. Querido e amado Deus, muito obrigado por tuas bênçãos em nossa vida. Muito obrigado por nos dar o pão de cada dia, amigos e família. Muito obrigado, querido Deus, por nos dar a capacidade de ouvir o Evangelho, a palavra, e nos capacitar a falar das maravilhas que o Senhor realiza em nossa vida por meio do Evangelho de Cristo.
que possamos falar sempre o bem, nos dá sabedoria e dirige as nossas palavras. Querido e amado Deus, muito obrigado pelo batizado da Luísa. Derrama as bênçãos sobre a sua vida e sobre os seus familiares. Agradecemos também por mais um ano de vida dos aniversariantes desta última semana. Que o Senhor conceda a todos ricas bênçãos e muita saúde. Te agradecemos também, querido Deus, pela cirurgia bem-sucedida da Dona Marina Mello. Te agradecemos e continua cuidando dela na sua recuperação. Cuida também da Dona Miriam Hartmann, especialmente no tratamento aí que está sendo planejado para essa próxima semana, que ele traga bons resultados e ela venha a ter a recuperação. Abençoa também a família da Dona Miriam, dê a eles forças e os acompanhe. Restaura a saúde de todos que estão enfermos, hospitalizados, doentes, deprimidos, com depressão, ansiosos, preocupados, que têm problemas na sua família. Que o Senhor cuide, querido Deus, e restabeleça a cada um deles. Te pedimos também, Senhor nosso Deus, para que o Senhor abençoe e console todos os enlutados, acalma os seus corações e lhes enxugue as lágrimas. Envia, querido Deus, fiéis pregadores da Tua palavra para anunciarem o Evangelho de Cristo. Mantém e desperta líderes para que trabalhem no Teu reino, dedicando tempo, dons e ofertas, para assim também anunciar o Evangelho da salvação. Esteja com cada um de nós que aqui está hoje, querido Deus, e abençoa-nos ricamente. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos agradecer a Deus. Não via antes, não me lembrei, né? Quero agradecer também na oração agora a cirurgia feita no Rodrigo, né? E na Júlia. Estão aí conosco. Agradecer tudo ter ocorrido bem, né? É vesícula, né? E da Júlia no ouvido. Ficamos em pé e agradecemos a Deus. Pai Celestial, como é bom ouvir a Tua palavra, que nos orienta, nos encoraja, nos anima, e também nos aponta para Cristo Salvador, que nos dá a salvação eterna. Queremos Te agradecer também pela bem-sucedida cirurgia e pela recuperação do Rodrigo e da Júlia Hartmann. Cuida deles e que eles possam ficar completamente bens. Obrigado, querido Deus, porque neste culto ouvimos a Tua palavra e recebemos a Santa Ceia e também tivemos o batismo da Luísa. E assim, por estes meios, o Senhor nos dá o perdão dos pecados, a fé em Cristo e a vida eterna. Que esses também nos orientem para uma vida santificada, de testemunho, com palavras e ações, que ela aumente o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo, ó Deus Pai, e com o Espírito Santo, um só Deus,
por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.